E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, independentemente da hora que vocês estejam aí assistindo esse vídeo, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje começando aí o nosso quarto bimestre. É um quarto bimestre onde a gente vai aprender bastante coisa, cheio de novidade aí para vocês, inclusive com a aula de hoje, tá? Vou logo adiantando para vocês que essa aula de hoje ela será baseada exatamente aí na prova do SAEB e SAEP, tá? Que é uma provinha que vocês irão realizar aí daqui a uns certos dias. E nessa prova, tá, vocês vão responder a umas questõezinhas que na verdade vai começar a ser tratado a partir de hoje esses assuntos. Mas a gente também não vai deixar de mão os assuntos que a gente precisa, né, estudar ao longo do bimestre. Vai ser como se fosse uma coisa à parte, uma coisa extra. Então é importante que vocês aí assistam bem direitinho esse vídeo, tá? Porque ele vai servir para vocês estarem resolvendo essa prova futura aí do SAEB e SAEP, certo? Então veja, antes de iniciar, tá, a nossa aula, eu gostaria de mostrar para vocês exatamente isso que está aparecendo aí na telinha, né? Que é esse laço que significa o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa que ele vai nos dizer, ele vai nos orientar, né, sobre a prevenção ao câncer de mama, tá? Então, conscientize aí as pessoas que você conhece, que procurem ajuda, procurem fazer os exames corretamente para que, né, a pessoa possa se cuidar, possa aí, correr contra o tempo, né? Porque todos nós sabemos que isso é de extrema importância que todas as mulheres elas passem por isso, certo? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, como eu disse a vocês, ela vai estar falando exatamente, vai estar mostrando a resolução de muitos problemas e alguns problemazinhos que vão cair nessa prova, né, do SAEB, do SAEP, tá? Então, prestem atenção na resolução das questões, observem como é o enunciado delas, como é as alternativas, para que na hora da prova você se saia muito bem, tá certo? Então, vamos lá iniciar com essa primeira questão. Eu vou ler para vocês a questão, depois eu vou dizer as alternativas e nós iremos analisar exatamente aí o que pede a questão, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão. A figura abaixo é um fragmento, tá? Quando é um fragmento é apenas um pedaço do mapa do Brasil. Nela, a localização do estado de Goiás é indicada por B2, tá? Aí continua a pergunta, continua a questão. Desta forma, a identificação do estado do Ceará é... Então, vamos lá analisar. Observem que a figura do mapa, aí está essa figura do mapa, foi dividida em 9 partes. Tá? Veja que foi 9 partes, onde essas partes são divididas em linhas e divididas em colunas. Tá certo? Então, o que é que a gente precisa analisar? A gente precisa ver pelo enunciado da questão que ela disse o seguinte, ó, a cidade de Goiás, no caso o estado de Goiás, é indicado por B2. Então, você vai observar onde é que tem a letra B, tá? Onde é que tem a letra B e onde é que tem o número 2. Então, você vai ver que exatamente está no centro desse fragmento do mapa. Tá? Então, se está aí no centro, você está percebendo que eu olhei, né, para o mapa, né, para essa representação e consegui achar esse ponto no espaço. Então, é isso que você tem que fazer com as demais outras. Né? Mas a questão ela pede o seguinte, desta forma, a identificação do estado do Ceará é... Então, você vai olhar para o mapa direitinho, vai ver onde é que fica o estado do Ceará, que é aqui no nosso Nordeste, tá? Só uma dica aí para vocês, no estado do Ceará, e você vai exatamente ver qual é a linha e qual é a coluna, tá?
que esse estado do Ceará está. Então, se eu for analisar, por exemplo, o estado de Goiás, percebam que ele está aí na linha B, coluna 2. Linha B, coluna 2. Então, a casa, né, digamos assim, que ele está aí, né, representada é na coluna, na casa, no caso, B2. Tá? Se eu for observar aí agora o estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul está na linha C, coluna 1. Tá? Observe aí na imagem. São Paulo está na coluna C, na linha C, perdão, na coluna 2. Então, C2. E o estado do Ceará está lá em cima, tá vendo? O estado do Ceará lá em cima vai ser exatamente A1, no caso a linha A, e a coluna 3. Tá? Então, a coluna 3. Então, exatamente a minha alternativa A, ela é a alternativa correta que irá responder essa questão. Então, o estado do Ceará está na linha A, coluna 3. Então, a casa que o estado do Ceará está dentro dessa fragmentação aí, que é esse mapa do Brasil, está na casa, né, intitulada A3. Então, a resposta correta é a resposta A nesta questão, certo? O importante é que vocês vão aí, além de descobrir a resposta correta, é vocês estarem também observando, né, as outras questões, as outras alternativas, para você entender por que ela está errada, por que ela está certa, tá bom? Então vamos lá, avançando para uma próxima questão. Novamente essa questão ela vai pedir para a gente localizar, tá certo? Vai pedir para a gente localizar alguma coisa aí na questão. Então essa é uma questão da Prova Brasil, tá? Que diz o seguinte: a figura ao lado, no caso aí está abaixo, mas é a figura ao lado, mostra um teatro onde as cadeiras da plateia são numeradas de 1 até 25. Tá? A Aymara recebeu um ingresso de presente que dizia o seguinte: sua cadeira está localizada exatamente no centro da plateia. Aí a pergunta final é: qual é a cadeira de Mara? Então, temos aí na letra A 12, letra B 13, letra C 22, letra D 23. Então, a gente tem que analisar aí, né, qual é a cadeira que está exatamente ao meio. Né? Se a gente for observar, nós sabemos que aí ó, eu tenho 5 colunas e 5 linhas. Tá? Então, eu tenho 5 colunas e 5 linhas. Então, eu vou ter exatamente um número que vai estar exatamente no centro dessa minha plateia. Então, de cara, a gente pode sair descartando, né? Não vai ser o número 1, nem o número 2, nem lá em cima o número 25, nem o número 24, porque esses números eles estão bem nas extremidades. Então, não vai ser esse número, tá? Vai ser exatamente aqueles números que estão ao centro. E das alternativas que eu tenho ali, a letra A diz que é o número 12, a letra B diz que é o número 13, já a letra C ela diz que é o número 22. Observe que o número 22 está bem na extremidade, então, teoricamente, não vai ser ele. E o número 23 ele está ao meio, porém ele está, né, ao meio da primeira linha, então não é ele. Então, automaticamente, só resta duas alternativas para a gente saber. Ou é a letra A ou é a letra B. Né? Então, obviamente, a gente vai marcar a resposta correta, que nessa questão é a letra B. Neste caso, né, a cadeira que está ao centro da plateia desse teatro vai ser a cadeira de número 13. Tá certo, minha gente? Vamos lá. Mais um probleminha chegando aí na telinha de vocês. Então, o terceiro problema diz assim: Maria colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio da figura seguinte. Então, olha aí, ó. Ela colocou esse bolo para assar exatamente naquele horário, tá? Naquele horário ali de 11h35 da manhã ou 11h35 da noite, independente, tá? Então, diz assim, o bolo ficou pronto em 30 minutos. Que horário o relógio indicava quando o bolo ficou pronto? Então, é o seguinte, ó, se a gente for contar, né, númerozinho, cada número desse que tem no relógio representa 5 minutos. Né? Então, se ela andou aí, se o bolo ficou pronto em 30 minutos, então a gente vai contar aí exatamente para saber qual seria a hora, né, que esse bolo ficou pronto. Então, quando o ponteiro começar a andar para o 8, então ele vai ter andado 5 minutos. Depois, para o 9, 10. Para o 10, vai ter andado 15. Depois do 15, quando o ponteiro for para o número 11, ele vai ter andado 20 minutos. Né? Vai ter passado 20 minutos. Quando for para o 12, né, ele vai ter passado aí 25 minutos. E quando ele for para o 5, aí, né, para o número 1, que representa 5 minutos, ele vai ter andado aí 30 minutos. Então, no total, né, ele vai estar pronto exatamente às 12 horas e 5 minutos, que é exatamente 30 minutos após o início, né,
lá do bolo quando ela colocou ele no forno para assar. Então, se foi colocado 11h35 da manhã, digamos, né? Então, depois de 30 minutos lá na frente ele vai estar pronto. Então, depois de 30 minutos é exatamente 12 horas e 5 minutos. Certo? Alternativa B aí para vocês. Vamos lá. Mais uma questão. Diz o seguinte, ó. Uma viagem ao redor do mundo foi feita em 2 anos e 26 dias. Aí a pergunta é, se um ano ele tem 365 dias, quantos dias durou essa viagem? Então, ó, vejam que aí tem um gifzinho bem bonitinho do planeta Terra girando, né? E onde todos nós estamos. E a pergunta, né, ela foi feita aí da seguinte maneira, né? Que uma viagem ao redor do mundo ela foi feita em 2 anos e 26 dias. Aí diz assim, se um ano ele tem 365 dias, quantos dias durou essa viagem? Então, a gente pode dividir isso aí de duas maneiras, como eu já deixei escrito aí para vocês, como vocês estão vendo, tá? Então, ficou 2, que representa 2 anos, vezes 365 dias, né? Então, quando eu multiplicar 365 vezes 2, eu estou descobrindo que em 2 anos tem aí 730 dias, tá? Então, 730 dias, porém, foram 2 anos e mais alguns dias. Esses 2 anos representam 730 dias. Mas eu preciso fazer uma soma com os outros 26. Então, quando eu somar 730 com mais 26, eu chego na resposta final, né? A resposta final é que é igual, equivalente a 756 dias. Então, essa viagem que durou 2 anos e 26 dias, num total, quando eu for fazer aí uma transformação dessa quantidade de tempo, especificamente apenas para os dias, eu tenho aí uma quantidade de 756. A alternativa correta aí é a letra D, certo? Mais uma questão chegando aí na telinha de vocês. Agora é uma questão que vai falar sobre perímetro, tá? E antes de começar, eu gostaria de dizer a vocês que perímetro vai ser exatamente a soma de todos os lados aí de uma figura, tá? Então, fiquem ligados. A soma de todos os lados de uma figura. Então, a pergunta diz assim, determine o perímetro de um retângulo, tá? Sabendo que a base mede 24 centímetros e que a altura mede a metade da base. Então, se a base ela mede 24 centímetros, a sua altura corresponde à metade. E a metade de 24, todos nós sabemos que dá 12. Tá? Então, agora o que é que eu vou fazer? Nesse outro retângulo que está na tonalidade de rosa, já em referência ao outubro rosa, nós temos o seguinte, ó. Veja, se a base é 24, eu tenho uma outra base na parte superior que ela é igual. Então, se ela é igual, então ela tem o mesmo valor, né, que vale aí 24 centímetros. E do outro lado, eu tenho o número 12, e vejam que eu repeti também o número 12. Por quê? Porque são medidas iguais, né? Não, a gente não vai conseguir montar em um quadrado, um retângulo, sem a gente ter essas medidas iguais. Então, eu vou apenas pegar todos esses 4 números aí agora e irei somar, tá certo? Então, olha aí o que foi que eu fiz. Eu peguei 24 mais 12 mais 24 mais 12. Então, eu somei todos esses números aí e eu acabei descobrindo exatamente o perímetro dessa minha figura. Perímetro, mais uma vez, é a soma de todos os lados de uma figura, tá? A soma de todos os lados de uma figura. Não esqueçam, porque isso aí cai muito nas provas do SAEP, tá? E é muito importante que vocês gabaritem essa parte aí que fala sobre perímetro. É só você pegar o valor de todos os lados e somar e pronto, tá? E temos essa última questão aí que também está falando sobre perímetros, mas dessa vez não é um quadrado. Desta vez nós temos aí um trapézio, tá? Então diz assim, calcule o perímetro da figura abaixo, considerando que as medidas são dadas em centímetros. Então, novamente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, eu tenho que fazer a soma, realizar a soma de todos os lados desta minha figura. Então, ali o que foi que eu fiz? Eu peguei o número 2, somei aí com o número 5, com o número 6, com o número 3. Então, quando eu fiz toda essa soma, eu descobri que o perímetro dessa minha figura é igual a 16 centímetros, certo? E é importante que vocês pratiquem essa atividade aí, que vocês pratiquem esse tipo de questão, porque vai de fato cair nessa prova do SAEP, tá? O professor daí da sua turma, ele estará enviando para vocês exatamente a atividade, tá? Ele vai estar enviando a atividade para vocês
e essa atividade vai conter muitas questões parecidas ou quase iguais, né, a essas que eu passei aqui para vocês, tá certo? Então eu agradeço a participação de vocês, assistam o vídeo, independentemente da hora, mas assistam aí direitinho. Qualquer dúvida, é só tirar a dúvida com o professor, mas acredito que a dúvida não venha a acontecer, não venha a chegar, porque o conteúdo é bem fácil, e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Um abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima.